Vamos seguir? Então, o que mais que a gente tem que saber hoje, galera? Um outro assunto que eu trouxe para vocês aqui é a chamada insubsistência versus superveniência. Insubsistência versus superveniência. O que são esses assuntos, galera? Primeira coisa, você tem que procurar a raiz da palavra. Insubsistência, superveniência. Se você entender o que é insubsistência, o que é superveniência, mesmo que você não saiba isso aplicado à contabilidade, já vai ficar mais fácil de você compreender esse assunto. Então, superveniência é o que vem depois, né? É um fato inesperado. Insubsistência é o que deixa de existir. Então vamos lá. A superveniência ela pode ser superveniência ativa ou superveniência passiva. Em provas vai aparecer com esse nome. Galera, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é o seguinte: sempre que aparecer em contabilidade qualquer coisa mais a palavra ativa, como por exemplo, superveniências ativas, aluguéis ativos, juros ativos, variações monetárias ativas. Pessoal, quando aparecer isso na sua prova, você sabe que isso é o quê? Isso é receita. Sempre. Não sei o que é ativo? Receita. XX ativo, receita. Blá 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 ativo, receita. Receita, 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 receita. Então, superveniência ativa, você sabe que é o quê? É uma receita. Superveniência é uma coisa que veio depois. É um fato superveniente. Superveniência ativa é uma receita de uma coisa que veio depois. Tá? Como, por exemplo, um exemplo clássico citado: o nascimento de um bezerro. Tá? Animais ou plantas vivos na contabilidade, e já quero deixar aqui registrado para vocês, isso é chamado de ativo biológico. Vocês sabiam? Então chamem animais ou plantas vivos, vocês vão chamar a partir de agora de ativos biológicos. Então, o nascimento de um bezerro. Bom, você tinha lá uma série de gados, tinha as suas vacas, etc. E aí nasceu um bezerro. Opa, nasceu um bezerro. O bezerro tem seu valor, não tem? Tem seu valor ali, eu não sei quanto está. Infelizmente eu não sou fazendeiro, então eu não sei quanto custa um bezerro. Talvez alguém aí, com algum concurseiro, possa me dizer. Então nasceu um bezerro, vai ter uma receita. Você teve um ganho, uma superveniência, algo que veio depois. Ou, por exemplo, também, o recebimento
de uma herança. Tá? Recebimento de uma herança. Então, se vocês vão fazer concurso de alto nível, saiba que animais e plantas vivos são chamados de ativos biológicos. A gente vai estudar isso ainda nas nossas próximas aulas. Beleza. A superveniência, ela pode também ser passiva. Sempre que na contabilidade nós tivermos XX passivo, superveniência passiva, juros passivos e etc., os passivos, isso vai ser o que, galera? Isso vai ser chamado de despesa. Beleza? Eu não sei quanto está o quilo do bezerro, quanto está um bezerro, né? Só a carne moída. Carne moída que é a única coisa que tem aqui, né? Não é não, Pitocão? Meu cachorro aqui sabe bem disso. Come meu operador de estúdio. Pitoca é meu operador de estúdio. Então, qualquer coisa, XX passivo, superveniência passiva, juros passivos, qualquer coisa passiva, é despesa. Então, superveniência passiva é uma despesa. Beleza. E o que pode ser uma superveniência passiva? Vamos supor que você vai ter uma perda inesperada. Você teve uma perda inesperada. Algo que você não sabia que ia perder. Nesse caso, é algo superveniente, tá? Um fato posterior que você teve uma perda, vai ter um prejuízo, uma superveniência passiva. Então, na prova, cai com esse nome. E além disso, nós temos a insubsistência. Insubsistência pode ser insubsistência ativa ou do passivo. Esses nomes você também pode utilizar lá na superveniência, tá? E aqui a insubsistência, ela pode ser passiva ou do ativo. Então nós já falamos, insubsistir é o quê? Deixar de existir. Insubsistência ativa. Falamos que qualquer coisa ativa é uma receita. Então vejam, insubsistência ativa é algo que deixou de existir, que gerou uma receita. Ela também pode ser chamada de insubsistência do passivo. Insubsistência do passivo. Ou seja, vejam, insubsistência ativa. Qualquer coisa que tenha ativa não tem um prefixo nessa hipótese, tá? Insubsistência do ativo. Veja que aqui tem um prefixo do. Aqui quando nós falamos não sei o que, ativo, aluguéis ativos, juros ativos, etc., isso é uma receita. Mas é uma insubsistência ativa ou do passivo. Vejam a diferença. Vejam a diferença, galera. Insubsistência ativa é uma receita. Também é uma insubsistência do passivo. É uma insubsistência do grupo passivo. Entenderam isso? Então, por exemplo, o perdão de uma dívida.
o perdão de uma dívida, tá? Você teve o perdão de uma dívida, você não esperava, uma dívida deixou de existir, houve uma insubsistência ativa, uma receita, ou uma insubsistência do passivo, uma obrigação deixou de existir. Agora, insubsistência passiva ou insubsistência do ativo. Aqui pode ser a morte de um bezerro, por exemplo. Você teve uma perda não esperada, uma perda que a gente chama de perda anormal. Em contabilidade de custos, a gente sabe que as perdas anormais, elas são despesas na DRE. Então você teve uma insubsistência, algo que deixou de existir, passiva, uma despesa. Uma insubsistência do ativo. O seu ativo sumiu. Beleza, galera? Então isso tem que ficar bastante claro aí para vocês. É muito importante que vocês compreendam. Olha só uma questãozinha, vamos lá. CESP, Agente de Polícia Federal 2014. Fala o seguinte: as superveniências ativas, olha, então qualquer coisa ativa é receita. Registram fatos que têm efeito patrimonial oposto ao provocado pelas insubsistências passivas. Então vejam, a superveniência ativa, algo que surgiu depois e é uma receita, como por exemplo o nascimento de um bezerro, tem efeito patrimonial oposto ao provocado pelas insubsistências passivas, ou seja, uma despesa por algo que deixou de existir, como por exemplo a morte de um bezerro. Então olha só, o nascimento de um bezerro é receita. Aumenta a situação líquida. A morte de um bezerro, uma perda anormal, é uma despesa. Diminui a situação líquida. Mas pessoal, se um aumenta e outro diminui, tem efeito patrimonial oposto. O gabarito é correto. Todavia, o CESP entendeu que o gabarito é errado, tá? Não sabemos o motivo, porque uma superveniência ativa tem efeito patrimonial oposto, sim, ao provocado pela insubsistência passiva. Mas o CESP deu o item como errado. Nós até impugnamos esse recurso aí na época, tá? A época, mas para o CESP, o gabarito, a nosso ver, ele está correto. Mas a banca, né, fez a sua jurisprudência ali, não sabemos o motivo e deu o item como errado. Beleza? Então, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Não sabemos o motivo. Agora vamos falar um pouco sobre os chamados livros comerciais. Pessoal, é muito importante que fique claro uma coisa aqui para vocês. Presta atenção. Existem livros que vocês vão... Se você está começando a estudar agora, você vai ver que existem livros que são chamados livros comerciais, tá? Ou livros contábeis, que é, por exemplo, o diário, né? O diário principal, até o Razão, são livros comerciais ou livros contábeis. E existem livros que são chamados livros fiscais.
como o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, que você vai ouvir falar muito nos estudos de contabilidade, como o livro de registro de entrada, o livro de registro de saída, o livro de apuração de ICMS. Existem uma série de livros, não é mesmo? Livro caixa. Existem uma série de livros. E aí o que acontece? Você não deve confundir a escrituração contábil com a escrituração fiscal. A escrituração contábil, ela é feita nos livros contábeis e ela não deve ser afetada pela escrituração fiscal. A escrituração fiscal, se ela prescrever método, se ela prescrever formas, se ela prescrever conceitos diferentes do que propõe a escrituração contábil, você não vai alterar a sua escrituração contábil. Isso está no artigo 177 da Lei 6.404. Se eu não me engano, parágrafo 2º ou parágrafo 1º ou parágrafo 2º. Então, é muito importante que isso fique claro para você. Livro comercial, livro contábil, a gente vai estudar aqui o livro diário. Vamos lá. Olha só. O que eu tenho que saber sobre livros comerciais? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: que a escrituração, isso aqui cai em prova, tá, galera? Saco. A escrituração, ela tem que ser realizada como? Obedecendo a formalidades extrínsecas e a formalidades intrínsecas. Galera, formalidades extrínsecas são aquelas relacionadas ao revestimento dos livros. Por exemplo, o livro tem que ter um termo de abertura, tem que ter um termo de encerramento, tem que ter autenticação, tem que ser encadernado. São formalidades para que ajudem a evitar a adulteração dos livros, não aos lançamentos propriamente ditos, tá? E as formalidades intrínsecas, elas são relacionadas à escrituração, elas são relacionadas aos lançamentos propriamente ditos. Então, é importante que você grave que são formalidades extrínsecas, que o livro seja encadernado, que os livros tenham folhas numeradas, que os livros sejam autenticados, tá? Aí na junta comercial, no registro civil, dependendo, que o livro tenha termo de abertura e encerramento, tá? Então isso aqui é importante que você saiba, é importante demais. Agora, formalidade intrínseca, que são aquelas relacionadas ao lançamento propriamente dito. O que eu tenho que saber? Os livros têm que ser em idioma e moeda corrente. Os livros têm que ser em forma contábil, ou seja, tem que obedecer a forma contábil, como que é na contabilidade. Não adianta eu querer fazer um livro em forma de, sei lá, desenho. Não, tem que ser uma forma contábil. Parece óbvio, mas tem que ser forma contábil. Não sei nem como explicar isso. Forma contábil. O livro tem que ser
em ordem cronológica de dia, mês e ano. O que mais que eu tenho que saber? Pessoal, aí vai outro ponto que nós já falamos. Tem que ser com ausência. Ou seja, não pode ter espaço em branco, e nós já resolvemos uma questão em que a ESAF cobrou exatamente isso. Não pode ter espaço em branco, não pode ter entrelinhas. Você não pode pular, não pode ter entrelinhas, não pode ter borrões. Não pode ter rasuras e emendas. Então isso aqui não tem jeito, galera. Isso aqui você tem que decorar. Tem certas coisas que você tem que aprender, outras você tem que decorar. Então você vai entender o seguinte: as formalidades extrínsecas são aquelas relacionadas à adulteração. As formalidades intrínsecas não. As formalidades intrínsecas você vai lá no lançamento, você vai dentro do lançamento. A formalidade extrínseca você vai fora do livro, você vai no termo de abertura, você vai ver se tem autenticação, você vai olhar se ele está numerado, tá? Lembre-se de que hoje os livros, eles são eletrônicos. Então isso perdeu um pouco do seu rigor, tá bom? Porque isso hoje é feito através do SPED, que é o chamado Sistema Público de Escrituração Digital. Mas isso não está sendo cobrado em prova ainda, está sendo cobrado no método antigo, é o que você tem que saber se você quer passar no concurso, beleza? Então vamos voltar. Vamos lá, que isso aqui é um assunto que a gente tem que aprender rápido. Vamos lá. O que mais? O livro, ele tem que ser assinado pelo representante ou titular da empresa e pelo contabilista. E vejam que isso também está prescrito na Lei 6.404, que a expressão utilizada pelas leis, pela legislação, para quem tem que assinar as demonstrações contábeis, para quem tem que assinar os livros, não é contador, é contabilista. Contabilista abrange o quê? Abrange tanto técnico em contabilidade, como o contador, que é o que se formou lá em ciências contábeis. O técnico ele faz um curso um pouco mais curto, não é mesmo? E, inclusive, é bom que você saiba que a profissão de técnico, desde 2015, ela foi extinta pelo CFC. Vocês não vão ter mais novos técnicos registrados, tá? Somente até 2015. Quem já tinha o registro vai continuar, mas não serão registrados novos técnicos. Mas a legislação utiliza a expressão contabilista, até mesmo porque quem já tem registro vai continuar. Beleza? Então vamos continuar. Contabilista, não se esqueça disso. Na contabilidade, raramente você vai utilizar contador, tá? Existem algumas atribuições que são privativas do contador, como auditoria, como perícia, mas para assinar as demonstrações contábeis, para assinar os livros, pode ser contabilista. Beleza? E é importante que você saiba também que o livro ele tem que ser feito com base em documentos
externos e internos. Galera, isso aqui, olha, esse esquema, ele já te garante aí várias questões na sua prova. Beleza? Que mais? O primeiro livro que a gente tem que saber, agora a gente vai um pouco para o Código Civil, tá? Esses artigos do Código Civil, eles estão totalmente ultrapassados, na verdade. O Código Civil ele foi infeliz em trazer essas disposições relativas à contabilidade. Mas existem alguns que a gente tem que saber que são cobrados em prova, que a ESAF cobra, que o CESP cobra, que a FCC cobra. Isso a gente só vai trazer esses termos aí para o seu aprendizado. Embora existam mais dispositivos relacionados à contabilidade no Código Civil, você não vai se preocupar em procurar saber sobre esses temas, tá? O que você precisa saber sobre os dispositivos legais da contabilidade é a Lei 6.404, que nós já esquematizamos, inclusive, no site do Estratégia de Concurso. É só você jogar no Google, Lei 6.404 esquematizada, que vai aparecer para você uma lei que nós esquematizamos aí totalmente para vocês a parte contábil. Você tem que saber também os CPCs, né? Principalmente o CPC 00, aí a gente tem uma série de... O professor Júlio, ele fez um artigo, Como Estudar CPC para Concursos, tá lá no site do Estratégia também, vai ser de grande valia para vocês. Então, não estudem essa parte do Código Civil, apenas o que eu vou falar aqui, que é o seguinte: o artigo 1179 do Código Civil, ele fala assim: o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não. Vejam, o Código Civil fala que é mecanizado ou não. Hoje em dia, praticamente, todos os contribuintes, a maioria das empresas estão obrigadas a utilizar um sistema digital, mas o Código Civil prescreve que pode ser mecanizado ou não. E é assim que você vai levar para a sua prova, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Então, pessoal, é o seguinte: o empresário é a sociedade empresária, tá? Empresário é quem é empresário individual. Sociedade são quando duas ou mais pessoas se reúnem para formar uma pessoa jurídica própria. Eles têm que seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros. Vejam que a escrituração ela tem que ser uniforme, ela tem que ser uniforme, ela tem que ser consistente, em correspondência com a documentação respectiva. Você vai escriturar o que você tem em documento, suas notas fiscais de compra, suas notas fiscais de venda, seus contratos, etc. E você tem que levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Então veja a importância que o Código Civil dá a essas duas demonstrações. Aí vem o artigo 1180 e fala o seguinte: além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. E ainda diz o seguinte, parágrafo único: a adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. Então, pessoal, o que você tem que saber aqui é o seguinte. Vamos lá, esquematizando fica mais fácil. Rápido. Tá? Rapidamente. O empresário tem que seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base no quê? Na documentação respectiva. E aí, anualmente,
fazer o quê? Pelo menos 2 demonstrações. Só que isso está no Código Civil, galera. A realidade é que não são só essas 2 demonstrações que você tem que levantar. Isso está no Código Civil. Então você só vai falar isso, olha, balanço e DRE somente se cair essa literalidade. Porque as empresas, a gente vai ver o artigo 176 da Lei 6.404 e o item 10 do CPC 26, que trata de apresentação das demonstrações contábeis, elas têm uma obrigatoriedade maior de demonstrações para apresentar. Mas esse dispositivo do Código Civil você tem que saber dessa maneira. E aí, o 1180 fala o seguinte, que salvo disposição de lei, tá? Ou seja, além dos demais livros exigidos por lei, sem prejuízo daqueles livros, é indispensável o diário. A empresa tem que fazer o livro diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Galera, o que é importante você saber sobre o livro diário? Isso aqui cai em concurso. Que o livro diário, ele é obrigatório, de acordo com o Código Civil, tá? Ele é comum. Comum significa que ele é obrigatório para todos. Existe alguém que está dispensado do livro diário? Existe. Existe sim. Quem é? O Código Civil fala que é o pequeno empresário. E quem é o pequeno empresário, pessoal? O pequeno empresário, segundo o Código Civil, é o chamado MEI. O que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual e ele está previsto na Lei Complementar 123, eu esqueci agora o artigo de cabeça, mas ele está previsto na Lei Complementar 123 e é o empresário que tem receita bruta anual de até R$60 mil e a partir de 2018 uma receita bruta de R$81 mil. Então o pequeno empresário, que é aquele que tem receita bruta anual de R$60 mil ou até R$80 mil, ele não é obrigado a levantar o livro diário, tá? Saiba que a partir de 2018 esse valor mudou para R$81 mil. Não está valendo em 2017, vai valer em 2018. O que mais, pessoal, que eu tenho que saber? Ele é principal, o livro diário. Ele é principal. O que significa dizer que ele é principal? Que ele registra todos os fatos. E também o diário ele é cronológico, tá? Cronológico por quê? Cronológico porque ele registra segundo a ordem ali de dia, mês e ano, não é mesmo? Então, galera, vejam só, vejam a importância disso. Nós já ensinamos vocês a fazer o quê? A fazer lançamentos. Vocês lembram? Vocês lembram que a gente ensinou vocês a fazer lançamento? A gente falou, olha só, tem que ter débito, conta devedora, conta credora, valor, histórico. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram. Isso, na verdade, quando a gente ensinou a você a fazer isso, a gente está ensinando a você a fazer uma partida de diário. Uma partida de diário é um lançamento no livro diário. Uma partida de diário é um lançamento realizado no livro diário.
partida de diário. É aquilo que a gente ensinou para vocês nas aulas passadas. Débito não sei o que, crédito tal, valor tal, adversos, e você vai colocar o histórico. O local pode ser suprimido, considerando-se que foi feito no local da sede. Você vai colocar a data. Então é muito importante que você saiba isso. Aquilo é chamado uma partida de diário. Então você sabe também que o diário ele é obrigatório segundo o Código Civil, ele é comum, que é obrigatório para todo mundo, ele é cronológico, que registra os fatos em ordem, e ele é principal, porque registra todos os fatos. Beleza? Então, isso era o que você precisava saber. O que mais? Seguindo. Segue o baile. Admite-se a escrituração resumida do diário com totais que não excedam o período de 30 dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para registro individualizado e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação. Então, isso aqui também é importante que vocês saibam. Isso aqui é importante porque cai, tá? Então, se você tem, por exemplo, se é uma rede de supermercado, voltando aqui para mim, você é uma rede de supermercado, beleza. Você vende lá, toda vez que você vai no supermercado, eu vou no supermercado, minha mãe vai no supermercado, toda vez que alguém vai no supermercado, você leva um cupom fiscal, não leva? Se você olhar no cupom fiscal, tem cada item que você comprou. Aquilo precisa ser escriturado, precisa ser lançado nos livros. Cada operação daquela é uma venda. Então você teve uma saída, você tem que dar baixa no estoque, você tem que reconhecer receita de venda. Então você imagine pegar um Walmart da vida, pegar uma loja americana, pegar uma rede dessas gigantes e ter que colocar todos os cupons no livro. Não dá, né? Então o Código Civil vem e fala, olha, se for operação muito numerosa, ou operações realizadas fora da sede, você pode fazer uma escrituração resumida do livro diário. Você pode fazer uma escrituração resumida, porque fica inviável. Deixa eu pegar um gole de água aqui um segundo. Porque fica inviável. Lembrando que, novamente, que essas disposições elas são voltadas mais para quando você tinha que imprimir todos os seus livros. E hoje nós temos muita figura da escrituração digital, mas cai. Então, você tem que saber. Então, vamos embora. Além disso, nós temos o livro Razão. Então, o livro diário, ele é o que nós já falamos. Ele é o que tem ali todos os lançamentos. Show! Tem lá, do jeito que a gente já ensinou vocês a fazer. Existe um outro livro que é o chamado livro Razão. O livro Razão, a gente não está fazendo razonetes aqui? A gente não está fazendo razonetes? O livro Razão nada mais é do que os razonetes. Então, se o livro diário são os lançamentos, o livro Razão são os razonetes, galera. Vejam. O que eu tenho que saber sobre o livro Razão, Gabriel? Basicamente o seguinte. O Razão ele é facultativo, ele é principal e ele é sistemático. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui, galera? A gente sempre gosta de feedback, a gente só melhora com feedback. Se você estiver achando uma droga e não falar nada, a gente não vai saber. Se você estiver achando excelente e falar que a gente pode melhorar em algo, a gente vai tentar melhorar nesse algo. A gente
sempre tenta melhorar, beleza? Então o livro razão ele é facultativo por quê? Porque ele não é obrigatório segundo o Código Civil. Porém, ele é obrigatório para os contribuintes do lucro real. Beleza? Ele é principal. Principal por quê? Porque ele registra todos os fatos. E ele é sistemático porque ele leva em conta a organização das informações. Pessoal, sobre livros, sobre escrituração, sobre formalidades, isso que vai cair é o que está aqui. É isso que eu expliquei aqui. Se você souber isso aqui, você não vai errar a questão de prova. Vamos ver? Vamos lá. Vamos fazer um teste. Olha só. Deixa eu só tomar uma água aqui. Para a gente poder seguir. Assinale a opção que contém a afirmativa incorreta. Quer saber a opção que tem a afirmativa incorreta? Já sempre assinala quando falar a incorreta, tá? Então vamos lá. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica? Correto. O que a gente falou lá que está no 1180 do Código Civil. O 1179 e o 1180 você tem que saber. O que mais? Admite-se a escrituração resumida do diário com totais que não excedam o período de 60 dias? Errado. O período é de 30 dias. C. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e da DRE. Então, quando a gente fala lá sobre o diário, fala o seguinte: caso você tenha uma escrituração mecanizada ou eletrônica, você não precisa escriturar o diário, você pode substituir isso por fichas. Só que o fato de você ter as suas fichas lá para substituir o diário, você não substitui a necessidade de você ter o balanço patrimonial, né, num livro, e a DRE. Porque essas duas demonstrações, elas são lançadas ao final do diário. Correto também. Letra D. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade com escrituração uniforme e a levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico? Correto. 1179 puro. Letra E. Caixa é um livro facultativo no qual é registrado o movimento financeiro da empresa, sendo obrigatório para a pessoa jurídica que optar pela tributação do IR por meio do lucro presumido. Isso aqui está correto, a gente não falou, mas o livro Caixa, ele é um livro que registra a movimentação da conta caixa e equivalentes de caixa, tá? E ele é obrigatório sim para quem for tributado pelo lucro presumido. Lucro presumido são empresas de menor porte para efeitos de imposto de renda, né? Esse valor hoje, se eu não me engano, ele é 78 milhões.
faturamento anual. Não é demonstração do fluxo de caixa. É livro caixa. São coisas distintas. Viram? Tudo que a gente ensinou está aqui nessa questãozinha. Vamos embora. Próxima. 17. Entre as formalidades extrínsecas e intrínsecas dos livros de escrituração, destacamos as abaixo indicadas, exceto. Então ele quer saber quais são as formalidades aí, menos uma, não é mesmo? Então, qual é? Termo de abertura e encerramento. Formalidade extrínseca. Registro na junta comercial. Formalidade extrínseca. Numeração tipográfica e sequencial das folhas. Numeração tipográfica e sequencial das folhas. Formalidade extrínseca. Numeração tipográfica, que são aqueles livros que você pega lá e tem aquela numeração lá embaixo que já vem no livro, tá? E tem que ser sequencial. Tipográfica é aquele que se você pegar um livro desses você vai entender, tá? Escrituração em ordem cronológica, de dia, mês e ano. Formalidade intrínseca. E existência de emendas, rasuras em espaço em branco. Isso aqui, na verdade, é o quê? É um erro de escrituração. As pessoas acham que esse tipo de questão não cai mais. Na verdade, cai, viu, galera? Na prova da ANAC nós tivemos uma questão que foi muito fácil. Na FUNAI nós tivemos uma ou outra também ali, tranquila. Toda prova vai ter uma questão fácil, uma questão Nutella, né? O problema são as questões raízes, essas é que são bravas. As Nutella a gente mata. Vamos embora, vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouco sobre o balancete de verificação, tá? Balancete de verificação. O que é o balancete de verificação, galera? O balancete de verificação, na verdade, não é uma demonstração contábil. Balancete de verificação é um demonstrativo contábil, tá? Ele é um demonstrativo contábil. Caiu na prova de auditor de 2009 o balancete. Caiu uma questão auditor, analista de 2012. Caiu no MDIC. Caiu no ISS Rio 2010. Caiu nos concursos, nos últimos concursos que a Receita vem fazendo, sempre está caindo o balancete de verificação, tá? Vai cair no próximo? Who knows? Quem sabe? Mas você tem que saber, até porque é tranquilo. A maior dificuldade no balancete de verificação não é você saber o que é balancete de verificação. Você tem que saber a classificação das contas. Você tem que saber a classificação das contas. Então, o balancete de verificação, o que você tem que saber de teoria, é o seguinte. O balancete de verificação, ele é um demonstrativo de caráter auxiliar. E ele evidencia basicamente a igualdade matemática dos débitos e dos créditos.
E olha aí, pessoal, uma questão da prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2012. Isso caiu num dos concursos mais difíceis do Brasil. E o que ele não evidencia? Ele não evidencia os estornos do período. Não evidencia os estornos do período. Ele não evidencia a correta classificação das contas. Ele não evidencia a movimentação individual das contas. E ele não evidencia os lançamentos do período. Como assim, galera? Como assim? Vejam só, o balancete de verificação, ele é o seguinte, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Você vai pegar todas as contas que tem no que a empresa está utilizando e você vai elencar banco, clientes, capital a realizar, capital, salários a pagar, caixa, mercadorias, empréstimos obtidos, prejuízos acumulados, fornecedores e vai somar. Então vejam só, aqui você evidencia basicamente a igualdade matemática dos débitos e dos créditos. Você vai ver se o método das partidas dobradas ele está sendo cumprido. Mas você não evidencia se houve um estorno aqui. Você não tem como saber. Você não tem como saber se houve um estorno da conta mercadorias e conta banco ou da conta caixa para conta mercadoria. Você não tem como saber. Você não tem como saber se a classificação das contas está correta. Você não tem como saber se esses 20 da conta clientes, por exemplo, ele foi realmente uma venda a prazo, se foi uma vista que está registrada errado. Você não tem como saber a classificação correta. Você não tem como saber qual a movimentação individual das contas. Você não tem como saber nem os lançamentos do período. Então, o balancete de verificação é isso aqui. É isso que está na sua tela. E aí, é isso que ele demonstra. A igualdade do total dos débitos e a igualdade do total dos créditos. E você precisa saber que existe uma norma que é a NBCT 2.7, que ela fala o seguinte, olha só, o balancete de verificação, ele tem que ter no mínimo era o apelido de um colega meu, que ele ficava falando isso, no mínimo, ele falava assim toda vez, era engraçado, o apelido dele era no mínimo, então ele tem que ter no mínimo a identificação da entidade. Você tem que identificar, tá? O que mais? O balancete de verificação tem que ter a data, perdão, a que se refere. Tem que ter também a abrangência. Tem que ter também a identificação das contas e do respectivo grupo. Tem que ter
o saldo das contas, o saldo das contas de cada uma das contas, e tem que ter também a soma dos saldos. Gabriel, eu preciso saber disso aqui tudo? Você tem que saber, não necessariamente, mas é recomendável. E aí você tem que saber também que se esse balancete for para fins externos, tem que ter um nome e a assinatura do contabilista. Beleza? Então isso aqui, teoria, é isso aqui que você precisa saber de balancete de verificação. Demonstrativo de caráter auxiliar, evidencia a igualdade matemática dos débitos e créditos, não evidencia os estornos do período, a correta classificação das contas, movimentos individuais, os lançamentos do período, e ele tem que ter, no mínimo, a soma dos saldos, a identificação da entidade, a data a que se refere, a abrangência, a identificação das contas e do grupo a que as contas pertencem, o saldo das contas. E, se for para fins externos, tem que ter nome e assinatura do contabilista. Olha só, vamos lá. Questão 18. A elaboração do balancete de verificação, em decorrência de suas características técnicas específicas, é tecnicamente embasada no. Então, o balancete de verificação, ele é tecnicamente embasado no quê? Método da teoria materialista, método das partidas dobradas, método da teoria patrimonialista, princípio do registro pelo valor original, regime de competência. Então aqui é o quê? Balancete de verificação quer evidenciar o método das partidas dobradas. Próxima. 19. O balancete de verificação é feito a partir da extração dos saldos contidos no livro diário. Pessoal, isso aqui eu esqueci de falar, tá? Era importante de falar e eu esqueci. Ih, Gabriel, sua memória já não é mais a mesma. As informações do balancete de verificação, elas são extraídas a partir do livro Razão, tá? É a partir do livro Razão, não é do livro diário. Por quê? Se você lembrar, o livro Razão, ele é o formato de um T, não é? Você tem o T aqui com a conta XX, e aí você tem os lançamentos, e depois você tem o saldo. É esse saldo que você vai utilizar para o balancete. O livro diário não, o livro diário ele não tem o total, o saldo da conta. Você tem lá o lançamento, mas você não tem o saldo da conta. Beleza? Então é importante que você saiba disso. As informações do balancete de verificação, elas são extraídas do livro Razão. Mas isso não é justificativa, porque eu tenho um colega de quase 60 anos que passou no mesmo concurso que eu para auditor fiscal. Imagina se a nossa memória, né, a maioria aqui da galera é nova, que está assistindo essa aula. Imagina o meu colega de 58 anos, e ele passou nos concursos mais difíceis, né? Que é o fisco do ICMS Rio. O concurso da prova do ICMS Rio não é fácil, né? E ele conseguiu. Se conseguiu com 58 anos, imagina, quase 60. Vamos embora. Então, o balancete de verificação é feito a partir da extração dos saldos contidos no livro diário? Errado. Livro Razão. O que mais? Quando a soma dos saldos credores for igual à soma dos saldos devedores no balancete de verificação, não haverá nenhum erro nos lançamentos contábeis do período. Errado.
O balancete de verificação, ele demonstra a correção dos lançamentos do período? Não, ele não trata disso, pessoal. Ele não trata disso. Se a soma dos saldos dos credores for igual à soma dos saldos dos devedores, ok. Aqui, ó, tá batendo. Tá batendo. Mas não significa que os lançamentos estão corretos. Não significa. Significa que nós temos ali uma aplicação aparentemente correta do método das partidas dobradas. Por quê? Porque os débitos bateram com os créditos. Beleza, galera? As próximas questões de balancete de verificação que eu vou responder, elas são extremamente extensas, tá? Então a gente vai dar continuidade desse assunto, nós já falamos bastante aí, né? Então a gente vai dar continuidade desse assunto na próxima aula, tudo bem?